Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bom, então olha só, eu queria começar esse vídeo aqui com vocês, tá? Referente à segunda frase aqui, tá? Uma segunda frase, uma frase que diz o seguinte, uma sabedoria, não é nem uma frase, uma sabedoria que fala o seguinte: inteligentes são aqueles que passam a vida sem apanhar. Humildes são aqueles que, apesar de terem apanhado muito, mas eles conseguiram aprender. Então foi válido o seu sofrimento, porque teve como consequência a sua aprendizagem. Esses são os humildes. Agora, tem aqueles que na vida levam a vida o tempo todo apanhando e nunca conseguem aprender. Esses são os soberbos, são os orgulhosos, seja lá de que maneira você possa denominar. Até que, na verdade, você também poderia denominá-los como idiotas. Muito bem. Eu quero me pautar aqui hoje no seguinte aspecto aqui, não é? Você sabe que a melhor maneira de um país matar o seu povo hoje, vamos dizer assim, no cinismo, na serenidade e no cinismo, onde se fazem as coisas, ninguém percebe e acha que está tudo correto. O que está vivendo o Brasil agora no momento? O Brasil no momento, ele está vivendo aquilo que se chama um experimento social, né? Está se testando até onde irá a paciência do povo para que o povo fique totalmente imobilizado, acovardado, e os poderes políticos e públicos façam o que quiserem com o povo, né? Então observa só uma coisa. Nós temos aí como exemplo, se você pegar uma lógica bem simples, nós podemos dizer que o Estado chegou ao extremo de dizer para onde você tem que ir e o que você deve fazer. Tudo isso aliado a um sistema econômico, um capitalismo que eu sempre tenho dito em meus vídeos, você pode verificar em vários vídeos aí, de mais de 100 vídeos que eu tenho, eu pauto exatamente sobre essa questão de que o capitalismo quebrou há 50 anos e ele tomou conta do Estado. Agora você tem um exemplo aí, uma prova real de que ele dominou totalmente o Estado. Veja bem, quando se foi feito o coronavírus, ele nada mais é do que um vírus jogado no mercado mundial para se criar um pânico, para se criar exatamente isso que está fazendo aí. Todos os estados, todos os países do mundo acuaram as pessoas dentro de casa e estão financiando as empresas na justificativa de que elas vão quebrar. Não, não é isso. Se você acredita nisso, amigo, você está errado. Não é isso. A lógica foi de exatamente essas 17 ou 20 famílias que controlam hoje o mundo e como consequência tem o Estado sob o seu domínio, eles arrumaram uma maneira de salvarem as empresas ainda
para poderem, sobrevivente do capitalismo, sobrevivente, né? Para poderem salvarem essas empresas com dinheiro, com recursos públicos. Tá? Isso está acontecendo em todos os países. Então o governo está lá, bota dinheiro na empresa, né? Vamos aqui no Brasil, para a gente ainda está no Brasil, vamos falar no Brasil que é melhor. Nós temos aí um Bolsonaro, né? Que está, vamos dizer assim, levando esse país, né? É aquele cara que diz na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então ele está assim, ele deixa a vida levar ele. Então ele faz o que quer, todo mundo acha graça, as Forças Armadas bate palma, as Forças Armadas tão bandida e assassina quanto ele também estão pagando para ver até onde vai o desespero da população e a reação da população. Exatamente é isso que está acontecendo. Então, por exemplo, esse miserável desse presidente, esse doente mental desse presidente, que por sua vez nós nem deveríamos mais atacar ele. Eu acho que a sociedade ela tem que invadir as Forças Armadas, porque as Forças Armadas que estão dando proteção a um canalha e bandido desse chamado Bolsonaro. Tomar as armas das Forças Armadas e realmente tomarem conta do país. Porque o que as Forças Armadas fazem é o seguinte, ela defende um bandido como Jair Bolsonaro, ela se alia à milícia em alguns estados para ajudarem a assassinar a população. É isso exatamente que acontece no país hoje, é o que está acontecendo, né? Agora, a última informação que tivemos ontem ainda foi em Manaus, que a milícia intimidou os pesquisadores que estão fazendo pesquisa para tentar ver se reduz o problema do Covid-19, do coronavírus. Então foram os milicianos aliciar. Quer dizer, por que o miliciano chega a esse ponto? Porque a ausência de Estado. Por que a ausência de Estado? Porque o Estado não governa mais nada, é o capital que governa tudo, e essas Forças Armadas bandidas que nós temos aí protegem um presidente que está destruindo e vendendo o país. Esse é o resumo da ópera. Então você pega o Bolsonaro, não quer dar nem R$600 para a população, queria dar 200, fica sacaneando para dar R$600 e ao mesmo tempo liberou 1 trilhão e 200 bilhões de reais para as empresas e bancos. Não é? Aí fica esses economistas, desculpa a expressão, tão filho da puta, quanto esse governo, quanto essa estrutura, quanto essas Forças Armadas, quanto o Supremo Federal que está aí, essa é a grande verdade, dizendo que banco não pode quebrar, que empresa não pode quebrar, que banco quebre, que empresa quebre e que o Estado assuma, já que é do Estado que eles estão vivendo hoje do dinheiro. Essa conversa de Estado mínimo é conversa fiada. É mínimo para gastar o mínimo com a sociedade que recolhe impostos, para gastar o máximo com o empresário, que são um bando de vagabundos e ao mesmo tempo sonegam imposto e corrompe esse Estado e coloca políticos que se aliam a essa podridão que hoje é o Estado brasileiro. Aí vem as Forças Armadas, protegem. As Forças Armadas é aquele tipo de policial bandido que defende o miliciano. As Forças Armadas, o retrato das Forças Armadas é isso. Nacionalismo, vamos parar de falar de nacionalismo. Não vamos parar de, se tiver militar nacionalista nesse país, que mostra a sua cara, não minha cara para mim, nem para ninguém, não, nem para você. É para mostrar a cara e tirar esses vagabundos, desses militares que estão no poder e estão ajudando a desgraçar o país. Exatamente o que está acontecendo nesse momento agora. É isso que está aí. Eu várias vezes falo isso e não vejo nenhuma mobilização da sociedade. Olha só, a sociedade, ela tem que escolher, entendeu? Ela tem que escolher, entendeu? Ou ela continue de braço cruzado, espere que a morte vai abater em sua porta, né? Ou ela descruze os braços e parta para uma revolução. Não há outro caminho. Eu estou cansado de falar com isso. Esses
esses governantes, essa Força Armada, esses militares, esse Supremo Tribunal Federal, eles agem o tempo todo com cinismo, com cretinismo, com sadismo. Exatamente assim que ele acha. Então, as estruturas, pessoas ou poderes que agem dessa maneira, não há outra maneira de não se agir com o próprio, da maneira que eles estão reagindo. Eles estão reagindo da base da violência, estão matando as pessoas com cinismo e dizendo que está defendendo a sociedade, que está defendendo o povo, que está defendendo a saúde, que está defendendo isso, mais aquilo, e pura conversa fiada. É nisso que a gente tem que acreditar. É o que você está vendo também. Se não acreditar, é para você. Mas o que você está vendo é isso. Então veja bem, olha só. Se você deve ter visto o jornal hoje, você viu que o Exército aí mandou documentos para prefeituras e o governo do estado também, dizendo qual era o disponível de cemitérios para enterrar os corpos. Olha só, né? O que há de disponível para enterrar a quantidade de mortes que virá. Bom, olha só, ele deu uma desculpa esfarrapada, dizendo que é de uma situação hipotética que vai, não é acontecer hipotética, é o cacete. Vai pra puta que pariu com esse argumento de merda. Ele sabe tudo que vai acontecer, tudo já está programado, e exatamente eles partiram para um documento desse como um processo já de intimidação ou consagração de uma situação que de fato irá acontecer. Então veja bem, pessoal, quando o presidente da República troca um ministro cocô por um vaso de cocô, né? É assim que a gente tem que denominar ele, né? Ou então, se você quiser, para ficar melhor, quando você tira um ministro que é um urubu para vir um corvo, né? Para acabar de aumentar ainda mais a desgraça, né? Ou também, se você não quiser, vamos dizer, quando você parte de um camarada que é matador de galinha para um matador de pessoas, então, meu amigo, exatamente isso que você está vendo. Tocou um ministro pior do que o outro. Aquele já era ruim, que tentou destruir o SUS. E esse veio para a continuação da destruição do SUS, não só para a destruição, como também para matar a pessoa. Inclusive, vai para redes sociais e dizendo que pessoas que têm mais de 60 anos não devem viver. Quem tem que viver é quem tem abaixo de 30 anos. O resumo da ópera é isso. Eu não estou falando para você nada do que você está vendo. Estou falando para você nada do que você não está vendo. O que eu estou falando para você, você está exatamente vendo isso aí. Então veja bem, pessoal. Olha só um exemplo aqui bem prático. Tá? Olha só um exemplo aqui bem prático. Ele trocou o ministro da Saúde por um pior do que o Estado, para continuar a mesma desgraça. Aí, olha só, há vários hospitais de campanhas que serão montados aí pelo Exército, pelo Estado ou pelo município para atender as emergências. Vamos lá, olha só, peraí, presta atenção. Vamos ver se você entende bem. Quando foi criado o SUS, foram criados vários postos de saúde e integração desses hospitais, desses postos de saúde com os hospitais. Não se está fazendo investimento nenhum em hospital, não se está fazendo investimento nenhum em saúde, não se está fazendo concurso público para contratar profissionais de saúde para ocuparem
esses espaços vazios que estão na rede pública de saúde. Não se faz nada disso. Ao mesmo tempo, está se tirando dinheiro para dar para a empresa privada. Então, veja bem. E o ministro hoje, quem é o ministro? Hoje é um ministro que é da rede, um empresário da rede particular de saúde. Conseguiram ver aí? É exatamente isso que você está vendo. Então, quer dizer, está se gastando dinheiro com hospitais particulares, com empresas particulares, para montar os hospitais que depois serão destruídos, né? Serão destruídos, que depois que montou aqueles hospitais de campanha serão retirados, não vai servir para mais nada, quando poderia ter sido feito investimentos definitivos nas estruturas públicas de saúde hoje em todo o país, que está totalmente destruída graças a esse ministro anterior desse Mandetta. Quer dizer, nós temos dentro da saúde pública, nós não temos médicos, enfermeiros, técnicos, nós temos assassinos. Quem são esses assassinos? São assassinos esses que estão como chefe, como seus ministros, né? Que hoje estão destruindo ainda mais a saúde, enganando, fazendo de conta, né? Nós vivemos dentro desse país no eterno teatro. Vamos fazer de conta que está havendo atendimento para a saúde, entendeu? Enquanto isso a população está morrendo. Morreu, coitadinho. O próprio presidente da República, né, em uma de suas últimas declarações, disse que irão morrer vários. Quer dizer, o que é isso? É um assassinato já programado? O Exército está mandando essa carta para os prefeitos e governadores, perguntando qual é o potencial de atendimento, o número dos corpos que pode ser enterrado. Quer dizer, o que é isso, cara? Que porra é essa? Você acha que esse assassinato não está programado? O cara troca um ministro que pouco fez pela saúde, botam pior. Pouco ou nada fez pela saúde, e quando estava nessa frente aí, estava com enganação. Porque na verdade é o seguinte, eu não sei, quem está me ouvindo, se você conseguir entender o seguinte, olha só. O que estava fazendo esse Mandetta aqui? Basicamente que a gente tem que entender isso. Bem simples. Você fica em casa, você não vai para o hospital público, você não vai para a posto de saúde, tá? Você só vai se você tiver com suspeita. Então, de coronavírus. Muito bem. Preste atenção, você só pode ser atendido, só estava podendo ser atendido nesses hospitais e postos de saúde se você estivesse com suspeita de coronavírus. Caso contrário, não teria problema. Quer dizer, então você vai morrer por qualquer outra doença, não tem problema não. Morra. O importante para eles é o coronavírus. Aí você vai lá, você está com coronavírus. Você só vai saber atendido se você estiver assim, vamos dizer, faltando 10 horas para morrer do coronavírus. Tem que estar em situação muito grave. Quase sem respirar, quase morrendo, aí eles atendem, porque ele acha que você está com coronavírus. Ele acha. Ele não garante, ele acha. Aí te atende. Se conseguir salvar, se não conseguir morrer, acabou. Muito bem. Um outro detalhe que eu quero acrescentar é o seguinte: tem milhares e milhares de pessoas nesse país que estão sendo enterradas como indigente. Para quem não sabe o que é indigente, é aquela pessoa que é um desconhecido social, é um marginal, é um bandido, é um cara que ninguém conhece, que não tem documento, é isso aí. Então várias pessoas nesse país estão sendo enterradas exatamente assim, como se fosse um lixo social. Exatamente isso que está acontecendo. Então, muito bem. Então, olha só, veja bem, durante anos e anos, eu sempre bati nessa tecla o seguinte: a melhor greve que existe para o Estado é a greve da saúde e da educação. Por quê? Porque da saúde e da educação, quando você vai para uma escola ou quando você vai para um hospital, o Estado vai gastar dinheiro. E você fazendo greve, aquela greve que tem que
que o governo faz de conta que não, que tem que voltar, que as escolas têm que voltar, tudo é palhaçada. Porque dependesse dele que ficasse greve o tempo todo, porque ele gastaria menos dinheiro. É mais dinheiro que entra para o bolso dos cofres públicos para dar para a iniciativa privada. É o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Se nós não tivermos uma consciência de que saúde e educação não é negócio, e um outro detalhe, um outro detalhe aqui que eu quero acrescentar. Se educação, a educação e a saúde não pode ser alvo de negócio. Você não pode dar um preço ao futuro do aluno, nem você pode dar um preço à vida das pessoas, como é o atual ministro que assumiu aí. E ter a ousadia, o deboche, aquilo que eu falo, o cinismo, de ir para uma televisão, para uma rede social e dizer que uma pessoa com mais de 60 anos vale menos do que uma pessoa com menos de 30 anos. E por ironia do destino, né? Você tem um presidente que tem quase 70 anos e ele próprio, esse empresário que também tem quase 70 anos. Quer dizer, a estupidez e a ignorância é tão grande que nem o próprio ridículo você vê que ele está se expondo. Com eles próprios, Bolsonaro e o ministro da Saúde atual. Muito bem. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: a saúde das pessoas não tem, sua vida não tem preço. Sua vida vale quanto? $1 milhão, 2 milhões, 100 milhões, 1 trilhão? Não, a vida sua não tem preço. Assim também como o seu futuro. O futuro do seu filho vale quanto? Vale R$10 mil, vale 20 mil? Não tem preço. Saúde e educação não é investimento. Não é investimento financeiro. É investimento para o futuro das pessoas. É nisso que todo cidadão tem que procurar brigar. E tem um detalhe, tem um outro detalhe que o cidadão não percebe. Olha só, você que não paga plano de saúde, não ache que aquele camarada que paga o plano dele de saúde privado não está sendo tirado do dinheiro da saúde, não. Ele está sendo tirado do dinheiro da saúde, porque aquele camarada que pagou o plano de saúde dele, que me desculpa a expressão, que ele é um filho da puta, tanto quanto o empresário da saúde, que ele não deveria dar dinheiro por empresário da saúde, tá? Ele teria que brigar como todo cidadão por a saúde ser pública. Isso não é lógica minha, isso é lógica da uma Espanha, é lógica de uma Alemanha, é lógica de uma Inglaterra, que tem a maioria do seu sistema privado, público de saúde. Tanto de saúde como educação. Isso não é ideia minha, não. Então, na Espanha, a Itália fez o que fez com o sistema privado de saúde. Você viu o que aconteceu, a desgraça que está acontecendo hoje na Itália. Então, veja bem, pessoal, veja bem. Tenhamos a seguinte percepção. Ninguém tem que ter plano privado de saúde. Vamos fazer exatamente como faz a Alemanha, como faz a Espanha, como faz a Inglaterra. Tudo tem que ser público. A sua vida não é um negócio. A educação também não é um negócio. É uma obrigação de Estado. Se o Estado não quer ter obrigação com a sociedade, então que se destrua o Estado. Que se não tenha mais Estado. Que viva-se sem o Estado. Um Estado para quê? Para criar umas forças armadas que ajuda a miliciano a matar a população? É isso? Que ajuda um presidente bandido, filho da puta como esse que está aí, a matar, destruir o país e a matar pessoas? Para que criar Estado então? A fazer com que as fiscalizações, o Senado,
o Supremo Tribunal Federal protejam através das leis bandidos e canalhas e ladrões? Não, então não tem que ter Estado. Então não respeitemos o Estado. É desobediência civil desbaratada, sem nenhum mais respeito a nada que o Estado. Vamos acabar com a lei. Por quê? Porque a lei não funciona para atender ao interesse do Estado. E o que é o interesse do Estado? É a defesa de um país e do cidadão. Se isso não existe, não tenhamos nós que respeitar Estado. Estado para nós não deve existir. Se é isso que está montado hoje, que está aí. Né? Aí você tem um Supremo covarde que fica com medo de Bolsonaro, umas forças armadas bandidas que fica protegendo Bolsonaro, uns deputados e senadores que falam mais do que fazem e ficam protegendo Bolsonaro, quando já deveriam. Bolsonaro não é mais para se xingar, não é mais para... Bolsonaro é para se retirar do poder como se fosse aquele cachorro louco, maluco, um débil mental. É isso que teria que a sociedade toda, todos nós somos responsáveis. Não há de convir também que só é todos nós somos responsáveis, porque da mesma forma que acatamos o Bolsonaro, acatamos uma força armada que ajuda a miliciana a matar a sociedade, e também um Supremo ou um Câmara dos Deputados ou um Senado também a destruir o país. Nós estamos batendo palma e eles estão fazendo o que querem. Então também não ache que você é inocente, não. A qualquer um de vocês que está me ouvindo, a qualquer posição social a que você pertença, se o país está acontecendo, vocês também são responsáveis. Não tenhamos a ilusão de porque alguém votou errado. Vamos parar com essa nossa covardia. Não porque não foi o que votei, não. Se eu não votei, não interessa. O que interessa é que ele está indo contra os interesses do Estado, que é o interesse de todos nós. Então, iremos derrubá-lo. É isso que tem que ser a retórica, 24 horas por dia. É assim que tem que pensar, pessoal. É assim exatamente que tem que ser. Vamos parar de ser covardes, frouxos, e se fazer de imbecis e deixar fazer o que está acontecendo hoje nesse país. Os políticos, de uma maneira geral, canalhas é o que eles são. Em 2022 nós vamos mudar, vamos tirar. Vai tirar quem? Quem é que prova que vai tirar Bolsonaro? E outra coisa, por que é que eu tenho que esperar chegar 2022 para tirar Bolsonaro? Quando um político não presta, quando ele é canalha, ele é safado, é destruidor dos interesses públicos, ele sempre tem que ser tirado em 24 horas. Não é se esperar a eleição, não. Em primeiro lugar, Bolsonaro já foi colocado na base da fraude. É um bandido que foi eleito através de uma eleição fraudulenta. Então ele tem que ser retirado. Na base de como ele fez, na bandidagem. Então não tem que se respeitar. Foi um bandido eleito por votos de bandidos. É isso que a gente tem que ver. Ou tenhamos essa percepção e essa determinação do que nós tenhamos que fazer, ou então, amigo, aguarde o coronavírus em sua casa. Ele vai bater na sua porta. É isso? Ele vai bater na sua porta. Ou você acha que todo mundo pode morrer de coronavírus, ou menos você? Ou se você acha também que menos você, mais o outro, então que morra. Você não, você está bem. Né? É aquilo que se fala. Quer dizer, morreu só 34. Pô, mas morreu pouco, tá? Se fosse um da sua família, o que você teria a dizer? Morreu um só, no Brasil todo morreu. Tudo bem. E se esse um fosse da sua família, o que você teria a dizer? Quer dizer, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o quê? Todo mundo morra? Até chegar a gente? Você acha que vai demorar? Você acha que demora a chegar a você? Então, pessoal, veja bem, aí, quando eu falo que há um deboche
entre o Supremo Tribunal Federal, os militares, né? E a Câmara de Deputados e Senado, olha só. Rodrigo Maia hoje, ele tem mais ou menos, ele tem no mínimo 30 processos lá de impeachment. Eu já estou até de saco cheio de ouvir todo dia tem impeachment que vão abrir para o Bolsonaro, todo dia. O Rodrigo Maia está com 30 processos de impeachment lá. Aí ele vai para a televisão, ele fala mal do Bolsonaro, ele teoricamente ele afronta o Bolsonaro, né? Acontece algumas votações que vai contra o Bolsonaro, mas não foi ele que votou, porque talvez até pessoalmente ele fosse contra. Ele, Bolsonaro, porque seria a favor de Bolsonaro, né? É o que eu falo para você, a cultura do cinismo. Nós vivemos num momento, é uma cultura do cinismo. É a cultura do cinismo. Esses políticos, esse Supremo, essa Força Armada, sem contar com o lixo do presidente, eles agem com cinismo. Tá? Eles são aquele cara tipicamente sádico. Estão matando você e estão dizendo que estão praticando bem para você. Então é o seguinte, aí o Rodrigo Maia, de mais de 30 processos de impeachment, ele não coloca um impeachment só. Eu vou dizer a você que está me ouvindo, hoje, qualquer processo, porque olha só, a Dilma criaram um processo para colocar o impeachment contra ela. Hoje, Bolsonaro, ele é um cara tão odiado, vamos parar com esse negócio de que ele tem 1/3 da voto, ele não tem porra nenhuma. Bolsonaro não tem porra nenhuma. Talvez hoje não tenha 4 milhões de pessoas que sejam a favor de Bolsonaro. Talvez nem 1 milhão seja a favor de Bolsonaro. Então qualquer processo de impeachment hoje, se você fosse botar na Câmara hoje, jogaria Bolsonaro no lixo. Qualquer um processo. E por que Rodrigo Maia não faz? E por que Rodrigo Maia não faz nenhum? E ao mesmo tempo é candidato a 2022. Quer dizer, ele está fazendo a campanha dele. Ele não detona o cara agora para ser candidato a 2022. Quer dizer, vai trabalhar até 2022, dizendo que é oposto a Bolsonaro, que não sei o que ele está fazendo contra e tal. Aquela encenação por dia, aquele cinismo é doentio e perverso. E, no entanto, não destrói o cara agora, não tira o Bolsonaro agora para o bem do povo e do país. E o Supremo Tribunal Federal, aí você pega o Supremo Tribunal Federal, né? Aí você pega só 3 ministros que tem mais ou menos uma coerência, não é totalmente. Aí você pega 3, aí você pega 8, que é exatamente a favor do seu Bolsonaro, inclusive o próprio presidente Toffoli. Né? Aí ele vai lá, o Toffoli, ou alguns ministros, diz que as Forças Armadas foi lá para intimidar eles, o general foi lá para intimidar eles, para ele não fazer a votação, como foi do exemplo do habeas corpus do Lula, ou da prisão do Lula e tal. Aí isso aqui é independente de qualquer outra pessoa, não é só pelo fato de ser Lula e Dilma, não, depende de qualquer pessoa. Aí o general vai lá e intimida. Então peraí, vamos lá. Que porra de país é esse? Poder executivo, legislativo e judiciário. Força Armada nem existe como poder. Como é que... Ele tem que mandar prender o general. Se eu sou ministro do Supremo e o general... Eu mando prender ele, rapaz. E por que aceita? Porque é tão covarde e canalha como esses militares. Senão eles não respeitariam. Ou como o Supremo, ou como a Câmara dos Deputados, ou como a Câmara, ou como o Senado. Então vamos parar de nos fazer, nós todos cidadãos, de idiota. Então, novamente, só tem uma maneira da gente retirar toda essa estrutura podre
tá? As instituições estão funcionando para interesse delas. Nós temos bandido para tudo que é lado, dentro do Supremo, nós temos dentro da Força Armada, nós temos dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, temos um próprio presidente que é um bandido aliado a miliciano. Então que porra é essa? Por que é que você, cidadão, vai ficar o tempo todo subjugado a uma corja de pilantras e bandidos que vão levar você à morte, à sua desgraça, à destruição do seu futuro? Por que é que todos nós, cidadãos, 210 milhões de brasileiros, tenhamos que ficar aceitando toda essa sacanagem, essa perversidade, esse inferno que eles estão criando no país para o cidadão? Por quê? Tenhamos que nos perguntar por quê. E segundo ponto, por que que não fazemos nada? Porque somos acovardados, estamos com medo? São 210 milhões que não chega lá nem a 1 milhão. Então nós temos 209 contra 1 milhão, amigo. Se todos eles se unir, o Supremo se unir, a Força Armada se unir, os câmaras de deputados, tudo se unir, todos os funcionários públicos se unir, contra a gente são 209 milhões que eles vão ter que derrubar, que é o povo, o restante do povo. Ou se parte para uma revolução com a desobediência civil. Não é hoje não, é ontem. Ou a gente não vai conseguir mudar isso que está aí. Então você espere o coronavírus bater na sua porta. A miséria bater na sua porta. A desgraça bater na sua porta. E você morrer como indigente, como eles estão enterrando em alguns estados brasileiros, em função da morte do coronavírus. Tá bom? Então, para finalizar, eu quero só dizer o seguinte: na vida, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier, o grande químico que você aprendeu lá no segundo grau. Isso não foi filosofia, que ele disse por filosofia, ele disse pelo aprendizado que ele viu na natureza. Então tenhamos a certeza e a convicção, essa é a lógica. Isso não é opinião pessoal de mim. É opinião, isso é o que se constata, o que a gente vive e no que a gente aprende. Nós estamos vendo que está tudo errado. Nós temos o poder de mudar. Não tenhamos, ou a gente descruza o braço e curamos a doença, ou a doença nos exterminará. E se nós continuarmos com essa mesma linha de pensamento, chegaremos à conclusão que a doença foi ótima, que nós merecemos a morte, e o mundo é si mesmo. A vida é a si mesmo. Nós nascemos para sofrer. Essa é a filosofia que lhe prega as igrejas que estão hoje aí aliadas ao poder para destruir a todos nós que somos cidadãos. Tá bom, pessoal? Eu fico aqui. Por hoje é só. Um abraço a todos aqueles vocês que me assistiram.